Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Bessa, sou membro do PET de Ciências Sociais da UFC e hoje a gente está gravando o último capítulo da nossa série Foco no Mestrado Podcast. No episódio de hoje a gente vai comentar sobre uma obra, um capítulo de uma obra do Robert Merton, que é Sociologia, Teoria e Estrutura, é o nome do livro, e a gente vai debater o capítulo A Profecia que se cumpre por si mesma. É um capítulo pequeno, bem curto, deve ter uns 12 páginas. E já no começo do capítulo, ele já cita uma frase de um cara chamado Thomas, ele é um professor de universidade americana, que fala o seguinte: se os indivíduos definem as situações como reais, elas são reais em suas consequências. Essa frase, segundo o Merton, é a melhor frase para definir o que é o Teorema de Thomas. O Teorema de Thomas é um teorema já criado por esse professor, como já falei antes, mas também ele muito provavelmente, segundo o Merton, ele já foi debatido por outras pessoas, ele cita possivelmente outros autores no texto e tal, mas ele vai ficar se referindo a isso como teoria de Thomas, tá? Então, para exemplificar melhor, o primeiro exemplo que ele dá sobre o teorema de Thomas e o que ele significa, ele conta uma parábola, é um tópico do texto até, chamado parábola sociológica, que ele fala o seguinte: em 1932, ainda influenciado pela crise de 29, tem uma cidade industrial pequena que tinha algumas fábricas e a maioria dos trabalhadores dessas fábricas sacavam salário num banco chamado Last National Bank. E geralmente os trabalhadores sacavam os seus salários no final de semana. Até que um dia, mais precisamente quarta-feira, ele vê um movimento muito estranho, no caso o presidente do banco, que tinha alguns trabalhadores sacando o dinheiro na quarta-feira. Ele a priori não dá muito cartaz no que está acontecendo e acha que isso só alguns trabalhadores que foram demitidos e que estavam sacando que eles tinham para sacar. Até que no dia seguinte isso também ocorre, ele chama isso também de quinta-feira negra, e ele começa a ficar preocupado com a situação no banco. As filas vão ficando cada vez maiores e mais trabalhadores vão sacando o dinheiro. A priori isso não causa muitos estragos ao banco, mas a situação vai piorando. O que acontece, na verdade, o que aconteceu para os trabalhadores estarem sacando o dinheiro mais cedo, é que começa a surgir um boato naquela pequena cidade que esse banco estava num estado de insolvência, que ia falir e tal, que tava algumas dívidas e não tinha como pagar. Os trabalhadores assustados começam a sacar todo esse dinheiro que eles tinham dentro desse banco e o banco começa a passar por uma crise que até então que eles não têm como se segurar. O interessante disso é que a estrutura financeira do banco estava bem estável, não tinha nada no sistema, nenhum tipo de crise dentro dessa instituição que fizesse com que os trabalhadores passassem a ter medo do que fosse acontecer alguma coisa, tomada de dinheiro, etc. Contudo, só por conta desse boato, o banco passa por uma crise gigantesca, fazendo com que ele realmente quebre, ele acaba fechando as portas e causa uma espécie de histeria e ansiedade dentro da instituição e ao sacar os dinheiros, que foi muito inesperado, foi muito assustador. E o Merton, ele passa a querer falar um pouco sobre isso. Ele vai dar uma continuidade com outros exemplos, mas ele vai querer dizer mais ou menos o seguinte, que os objetivos, como ele cita, não são apenas focados no que realmente acontece. Ou seja, há todo um imaginário que também influencia na execução daquele fenômeno sociológico, etc. Então ele vai dizer que as ações não se resumem só em questões de atitudes, em questões de movimentações, etc. Mas também na mente das pessoas e como essa circulação e como elas reagem a isso influenciam na execução desses acontecimentos históricos. E é muito interessante que o Merton ele vai continuar falando outras coisas, dando outros exemplos. Ele passa por um tópico chamado crenças sociais e realidades sociais, que ele vai falar mais ou menos o seguinte: um americano médio, ele não tem a concepção que a profecia se cumpre por si mesma, e talvez seja a frase mais repetida durante todo o capítulo. Se no caso do banco, era a profecia que o banco ia falir, que fez com que as pessoas se movimentassem e ocorresse uma crise no banco e ele venha a falir, isso também serve para outros precedentes. Por exemplo, ele vai começar a falar que alguns preconceitos étnicos, raciais, de nacionalidade, também se manifestam dessa maneira. Ele cita o exemplo de homens brancos, trabalhadores brancos, mais ou menos ali no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, há uma terrível crise entre esses trabalhadores, entre os sindicatos e seus patrões, nos quais eles reivindicavam melhores condições de trabalho e acabam organizando uma greve. Nessa greve, muitos trabalhadores norte-americanos, eles eram extremamente racistas e um dos termos que eles mais usam para sustentar a teoria deles seria de que os trabalhadores negros são fura-greves. Fura-greves é um termo utilizado por eles, que é um tanto quanto bem intuitivo, que fala mais ou menos o seguinte, que durante esse período de crise, durante esse período de greve,
os patrões passavam a assediar os trabalhadores negros a trabalharem para eles, enquanto os trabalhadores brancos estavam em greve. Isso enfurecia brutalmente esses trabalhadores. Para o Berton, ele vai falar o seguinte, que esse cara não consegue entender que esses trabalhadores só estão furando greves porque eles estão distantes do sindicato, eles não podem se organizar como sindicato e o salário deles e as condições de trabalho deles são piores do que os trabalhadores brancos. Por isso, quando surge essa greve, acaba sendo uma oportunidade para esses trabalhadores de ganharem um pouco melhor, de terem melhores condições de trabalho, por mais que ainda não sejam as mais adequadas, e isso acaba atrapalhando a greve. Ou seja, os patrões acabam não tendo tanto prejuízo ou não tendo prejuízo. O Merton fala que na mentalidade desses trabalhadores brancos, isso significa simplesmente porque eles são negros e eles furam greves a partir disso. Eles não conseguem entender que essa teoria do fura-greve acaba acontecendo, e aí ele vai repetir de novo a frase, que a teoria da profecia que se cumpre por si mesma ocorre nesses casos. Ou seja, ele já tinha um preconceito de que trabalhadores negros furavam a greve, mas ele não consegue fazer uma análise maior e mais aprofundada sobre o porquê que eles estavam furando a greve e a organização desses trabalhadores negros, certo? Aí, depois ele começa a falar sobre... Ele faz uma série de indagações e questionamentos relacionados a como quebrar o ciclo vicioso da profecia que se cumpre por si mesma. Ou seja, como quebrar essa crença desses trabalhadores de que trabalhadores negros são fura-greves porque eles simplesmente são fura-greves. Ele fala que isso serve para outras questões também, mas que esse paradigma, essa profecia, ela não consegue ser rompida de uma hora para outra. Mas também ela não surge de maneira natural nem espontânea. Ele fala que isso é muito difícil de ser quebrado, apesar de não ser impossível, mas que, por exemplo, ele começa a citar um caso de uma escola no Mississippi, que é extremamente racista. Ele fala que medidas educacionais, nesse caso, não vão surtir tanto efeito. Não que elas não tenham sua importância, ele não nega em nenhum momento isso. Mas que é muito difícil eles romper a partir apenas de programas educacionais, porque, por exemplo, esses professores são racistas. As crianças em casa aprendem a ser racistas em toda a situação. Mesmo que o professor não fosse racista, dentro de casa, esse racismo é reafirmado a todo momento. Então, como quebrar esse ciclo e como fazer com que as pessoas não consigam mais reproduzir esse ciclo vicioso da profecia que se cumpre por si mesma, etc, etc, etc. Reafirmando estereótipos, crenças, preconceitos e tudo mais. Então ele vai falar o seguinte, ele não responde logo disso a priori, ele vai fazer uma divisão para a gente entender melhor como essas crenças são difundidas na nossa sociedade, no caso, mais especificamente, sociedade americana. Então ele cita dois conceitos. Um conceito se chama extragrupo. O extragrupo é formado por pessoas, por indivíduos de diferentes termos, seja de religião, de raça, de nacionalidade, de gênero, que geralmente não são a maioria. E o intragrupo é o contrário, é o que ele chama de nosso grupo, que pertence ao nosso grupo. Logicamente, na sociedade americana, principalmente daquela época, o intragrupo é meio que homens brancos, médios, trabalhadores, certo? Ele fala que essas linhas não necessariamente são fixas, não, elas podem oscilar bastante. Ou seja, isso pode mudar de acordo com a situação. Como exemplo, ele usa um caso nas Olimpíadas de Berlim, de 1933, onde um boxeador negro, o Joe Louis, ele vence uma luta contra um boxeador que estava defendendo a Alemanha nazista na época. E também, ele cita também os casos de atletismo. No caso específico desse boxeador, ele é citado como o primeiro negro herói americano. O que é que ele fala? Ele fala que durante essa luta e com a vitória desse cara, as pessoas, os cidadãos americanos, já estavam vendo esse Joe Louis não mais como uma pessoa do extragrupo, mas sim como um americano. É como se, a partir daquela vitória, de alguma maneira, aquele cara passasse por um tipo de validação, e essa validação fazia com que ele estava dentro do intragrupo na questão de nacionalidade. Foi aquela vitória que, por algum momento, sobrepujou a separação racial entre negros e brancos americanos. Contudo, ele vai reafirmar que pessoas que não são desse intragrupo, dessa maioria, a todo momento eles vão passar por essa questão de segregação. E se forem, de alguma forma, incluído no intragrupo, elas têm que passar por um processo de validação. No caso do Joe Louis, foi ter ganhado as Olimpíadas, no boxe. Então ele fala que esse processo também é muito difícil, porque ele vai reafirmar que esses preconceitos, eles são também reafirmados durante o processo educacional.
Então, é outro problema que ele cita, que não adianta trabalhar só com política pública voltada à educação, porque durante o processo de ensino, de aprendizado, a profecia também cumpre-se por si mesma nesse determinado momento. Ela é reafirmada também no processo educacional. Ele dá um exemplo muito interessante de como esse processo educacional, esse processo da profecia que se cumpre por si mesma, é reafirmado no processo educacional. Por exemplo, ele vai falar do Abraham Lincoln. Quando ele fala do Lincoln, ele vai dizer o seguinte, que o Lincoln, indiscutivelmente, é uma figura heróica da cultura americana. Então, na escola vão falar bem dele, vão falar que ele era um cara muito trabalhador, que ele era muito inteligente, que ele tinha ansiedade em adquirir novos conhecimentos, que ele defendia o cidadão comum, que ele galgou o sucesso a partir das oportunidades que ele foi aproveitando durante o percurso dele, etc. Ele vai falar que isso cria-se uma espécie de identidade, de um visual também, de uma figura, de como as pessoas devem ser e etc. E ele fala que o Lincoln acaba sendo essa figura principalmente para o cidadão médio americano. Contudo, ele começa a falar dessas qualidades do Lincoln, ele cita algumas, e ele começa a falar o seguinte, que essa imagem, apesar de ser criada, ela tem uma espécie de dois pesos e duas medidas. Como assim? Ele começa a citar o seguinte, se o exemplo do Lincoln, falando que ele é um cara trabalhador, que ele é um cara muito inteligente, para outros grupos sociais, isso não se vale. Ele vai citar o exemplo de judeu. Quando ele fala que o judeu muito trabalhador, que era visto nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai citar um exemplo de um episódio do Lincoln, que ele vai trabalhar, começar a ler, até de madrugada. Quando esse mesmo exemplo é aplicado a um trabalhador judeu, ele fala que esse trabalhador judeu não é visto como Lincoln é visto. Ele é visto como um cara que está trapaceando, que não respeita as regras do trabalho, etc. Ele não vai ver um cara que é como Lincoln, como cidadão médio americano. Ele vai ver um cara como um trapaceiro. E ele fala isso relacionado também a outras etnias. Ele fala assim, se um cara negro é muito inteligente, que estuda muito, ele não é visto com a mesma inteligência que a do Lincoln. Ele é visto como uma espécie de malandragem, que na verdade ele é um cara oportunista, que ele só pensa em si, etc. Ele cita que isso acaba sendo reafirmado num processo educacional nos Estados Unidos. Ele vai falar do estado do Mississippi, ele cita um dado dizendo o seguinte, que um aluno médio branco americano tem 5 vezes mais gastos que um aluno médio negro americano. Então ele vai falar que durante todo esse processo, o aluno negro que se destaca mais, ele é visto até como um cara meio malandro, etc. E também, essa questão do Mississippi que ele cita, é uma questão de inferioridade. Ele vai reafirmar que o aluno negro é um aluno inferior ao aluno branco, e isso vai causar meio que uma interferência na questão da política pública mesmo, dizendo que os gastos são maiores com alunos brancos. Mais uma vez, ele vai falar a célebre frase do capítulo, dizendo a profecia que se cumpre por si mesma. Ou seja, a partir dos destaques dos alunos negros, que são menos, ele vai pressupor que eles são inferiores, assim eles vão ter menos gasto público com aqueles alunos. Tudo é uma desculpa para fazer com que a profecia que se cumpre por si mesma. Ela sempre vai ter essa ideia. Então ele vai começar a falar sobre essa questão moral que se tem dentro desses arquétipos, tá? Ele chama isso, na verdade, de alquimia moral. E essa alquimia moral é justamente o que ele fala sobre a questão dessa espécie de semântica, ou seja, a figura do Lincoln de ser trabalhador estudioso que se importa com o cidadão comum é vista necessariamente também porque ele é um cidadão branco. Isso não cabe a todos os americanos, essa imagem dele, tem que ser uma imagem específica. E como consequência, ele fala de um processo que acaba acontecendo, que é da reafirmação desses grupos que não se sentem incluídos no intragrupo. Eles começam a ter um processo de orgulho de si mesmo e um processo de união também. Ele fala que esses grupos que não são tão bem vistos pela sociedade americana de modo geral, ele cita muito a questão de judeus, asiáticos e negros, eles passam a ter orgulho de si e passam a reivindicar as suas simbologias, as suas crenças, como forma de autoafirmação no processo que é tão negado à inclusão deles dentro da sociedade americana. E ele fala que isso acaba também meio que meio que uma disfunção social, meio que uma questão paradoxal, que ao mesmo tempo que os americanos brancos viam outros grupos étnicos como inferiores, eles tinham medo de que esses outros grupos étnicos ocupassem cargos que cidadãos brancos estão ocupando. No sentido de que, ao mesmo tempo que se tem medo, na verdade que se acham ele inferior,
tem medo de que eles possam não ser inferiores ou até superiores nisso. Então ele fala desse efeito que dá dentro do cidadão norte-americano médio e como isso acaba reverberando dentro das instituições. Por quê? Essas pessoas acabam sendo impedidas de subir em determinados cargos e até galgar melhores condições de trabalho. E ele acaba falando isso na questão de um office boy, que na verdade, em algum momento esse cara, é um exemplo, tá, gente? Acaba se tornando presidente do país, ou então presidente de um conselho, enfim, um cargo muito alto. E ele fala que isso é o exemplo perfeito do cidadão médio americano, que é o cara que sobe na vida pelas questões dos seus próprios méritos e pelas próprias oportunidades. E como uma sociedade que a riqueza é uma prova de talento absurda, ele fala que isso acaba sendo um exemplo. Contudo, ele acaba citando outros casos de pessoas que tiveram exemplos parecidos, no caso de judeus, que começaram numa parte de baixo da empresa e chegaram ao topo dela. Ele vê isso, na verdade, como algo meio que errado, a sociedade não vê isso muito bem, é meio que estranho, aquela pessoa tá naquele lugar e etc. E ele fala que, durante todo esse processo, muita sociedade americana acaba toda esquecendo a contribuição cultural e as práticas dos outros extragrupos dentro da sociedade americana. Então, assim, todo esse processo é visto também como uma espécie de esquecimento, de apagamento e da divisão desses grupos. Por último, ele vai falar sobre... Ele dá um exemplo, de novo, voltando àquela ideia do banco que faliu. Ele vai falar o seguinte, que durante a crise de 29, faliram por ano mais ou menos 2.276 bancos. E o governo americano acaba criando um departamento especificamente para isso, e algumas políticas públicas para impedir esse número exorbitante de falência. E isso acaba dando certo. Então, de 2000 e pouco, o número de falência cai para 28. A média cai para 28 bancos falindo, fechando por ano. E ele acaba usando isso como forma de entender que é possível quebrar a profecia que se cumpre por si mesma. Ele começa a falar que nada disso é da natureza humana, que preconceitos, violência, nada disso a gente nasce com isso, e sim vai sendo reafirmado e construído durante o nosso todo processo educacional, durante toda a nossa convivência. Isso vai sendo reafirmado não só na questão prática, mas também na nossa consciência. Então ele fala que a gente não pode em nenhum momento esquecer que o homem tem a capacidade de controlar o homem. Então ele fica afirmando isso, ele tem uma mensagem um tanto quanto otimista de que em algum momento as instituições ficaram mais fortes e que esses preconceitos, esse racismo, etc. é um termo que não tem no texto, tá, gente? Eu tô usando assim porque ele acaba querendo falar um pouco sobre isso. Mas que isso em algum momento vai acabar, porque políticas públicas vão evitar isso, as instituições vão ser mais fortes, vai ter uma inclusão maior da sociedade. Na questão de grupos étnicos, ele também fala de judeus, ele fala de outras religiões, ele acaba falando também de asiáticos. Então, assim, resumidamente é isso, é um capítulo bem curto, um capítulo bem tranquilo. Vocês, quem leu ou vai ler, vai ver que a profecia que se cumpre por si mesmo é algo que ele repete bastante. Então, a todo exemplo ele fala, lembra que isso começou como um boato? Pois é, a profecia se cumpriu. Lembra que esse estereótipo de que trabalhadores negros atrapalham greves? Isso surge na mente e depois se cumpre. Se cumpre por quê? Aí ele vai fazer esse questionamento e falar que, de alguma maneira, esses fatos acabam se cumprindo dentro dessa imaginé, dentro dessa psique, porque as instituições, porque as pessoas acabam corroborando para que isso aconteça. Ele também cita um exemplo bem simples de um cara que, por exemplo, vai fazer uma prova e ele está muito ansioso para essa prova. Ele tem medo de não fazer uma boa prova, mas ele fica tão ansioso que isso faz com que ele não faça uma boa prova. Então o texto fica nessa repetição, é um texto bem curto, então ele vai ficar repetindo sobre isso sempre, usando vários exemplos, mas de modo geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês, eu desejo boa prova para todo mundo, eu espero que vocês consigam passar e que de algum momento a gente possa interagir lá no nosso departamento, tá bem? Obrigado pessoal, obrigado por nos ouvirem e até a próxima.